Mais tarde um pouquinho, em 1904, numa data um pouco estranha, na Sexta-feira da Paixão de 1904, ele já refletiu sobre aqueles ensinamentos da Bíblia que ele tinha lido e trazendo consigo muitas dúvidas, em especial com relação ao Sermão do Monte. Antes um pouquinho de 1904, dessa data, né, da Sexta-feira da Paixão de 1904, ele procura o pároco, aquele padre que havia dado para ele a Bíblia, e pede ao padre para explicar para ele o Sermão do Monte. Aí o padre vai fazer as explicações conforme o entendimento que o padre tinha. Ele não fica satisfeito. Aquilo não responde aos questionamentos dele. E ele fica ali trabalhando e pensando naquilo ali, né? Então, nessa Sexta-feira da Paixão de 1904, uma cidade, numa fazenda próxima a Sacramento, chamada Santa Maria, existia um grupo espírita que já funcionava naquela casa, do qual um tio dele participava. Era um tio com pouca instrução, com pouco conhecimento, né? Mas um tio que ele gostava muito e que ele debatia muito com esse tio, ele discutia muito com esse tio, discutia no sentido de conversar, né? Trocar ideias, não de desentendimento, né? Então ele conversava muito com esse tio e conversava sobre essas dúvidas que ele tinha também, em especial, ao Sermão do Monte. Mas como o tio não tinha muitas letras, não tinha muito entendimento, tinha um pouco de dificuldade no raciocínio, o tio não se sentiu capaz de esclarecer para ele aquilo. Então convida o sobrinho para participar dessa reunião espírita, dessa reunião de estudo que acontecia na Fazenda Sacramento, onde vários fenômenos mediúnicos aconteciam ali. Então foi em função desses fenômenos mediúnicos que aconteciam nessa fazenda que fundaram ali um centro espírita. Essa fazenda ficava a uns 14 quilômetros aproximadamente de Sacramento. Então, nessa Sexta-feira da Paixão de 1904, ele vai a essa reunião e lá, assistindo àquilo que estava acontecendo, ele começa a ficar maravilhado, mas ainda trazendo no seu coração inúmeras dúvidas, né? Muitas dificuldades em entender, em função da cultura onde ele estava inserido, em função da crença na qual ele foi criada. Então, tudo isso dificultava a compreensão ou esclarecimento das dúvidas que ele tinha. E aí ele pensa assim: eu vou acreditar nessa doutrina dos espíritos se São João Evangelista me explicar pessoalmente o Sermão do Monte. Olha só, ele não falou isso para ninguém, ele pensou, né? E naquela noite, ao final da reunião, um dos médiuns daquela reunião, também de poucas letras, de pouco conhecimento, como é natural em cidades muito pequenas, são pessoas muito simples, que nem sempre tiveram oportunidade de acesso à escola, né? Muitas vezes, desde cedo, estão ali na vida para ajudar no sustento do grupo familiar. Então é muito comum encontrar nessas pequenas comunidades pessoas que não tiveram acesso ao estudo. E esse médium era conhecido dele, e ele sabia da dificuldade de entendimento desse médium. E um espírito, então, começa a explicar o Sermão do Monte com uma clareza de raciocínio que Bassanufo fica impressionado. E ao final da mensagem ele assina João Evangelista, né? E ali então ele não teve dúvida, né? Ele acreditou realmente ali naquilo que ele estava aprendendo. Ele viu que era uma nova ciência, ele viu que era algo muito especial e inteligente como ele era, de raciocínio rápido e claro como ele tinha. Ele vai compreender a verdade que existia por trás de tudo aquilo. E aí me faz lembrar Kardec, né? Quando é convidado a conhecer as mesas girantes, as mesas dançantes, não é? E o pessoal lá do André Luiz sempre me pode comigo, né? Por mesa dançante, Luiz, você às vezes também dançava, né? Elas giravam, faziam barulho, respondiam a perguntas, né? Por que elas não podiam dançar? Elas dançavam também, né? E aí a gente vai ver assim que isso é próprio daqueles espíritos que têm esse instinto de pesquisa, né? Ao observar o movimento das mesas e pensar, gente, mas como pode uma mesa movimentar? E as pessoas tratavam aquilo com frivolidade, com festa, com distração, entretenimento. Kardec não, ele vai
refletir sobre aquilo e ele vai entender que por trás daquilo tinha uma nova ciência, tinha algo que ele não compreendia. E aí ele vai pesquisar, vai estudar e vai se envolver com a comunicação com os espíritos, e daí vai surgir essa doutrina maravilhosa que nós nos encontramos nela, que é a doutrina espírita. Então Eurípides também vai descobrir na sua juventude, na personalidade de Eurípides Barçanufo, vai, vamos dizer assim, redescobrir o Espiritismo, né? Porque os conceitos que o Espiritismo nos ensina, ele já os conhecia todos de muito tempo atrás. A gente vai chegar lá nessa parte aí também, né? Então, em 1904, nessa casa espírita, ele vai realmente se decidir se tornar espírita. Antes dele aceitar o convite do tio, o tio dá para ele uma obra de Leon Denis, chamada Depois da Morte. E ele vai ler essa obra durante uma noite inteira. E terminada a obra, a mente dele está ali acelerada a 1000 e ele já pede ao tio para poder ir para a reunião, porque ele já não aguenta, né? O tio atiçou a curiosidade dele, né? Com aquela mente esperta, inteligente, né? E o Eurípides, então, vai começar a frequentar esse centro espírita por um determinado tempo. E em uma das comunicações do centro espírita, lembram-se que ele fundou, deixa eu ver a data aqui, porque eu realmente não guardo, em 1900 ele fundou a Irmandade Vicente de Paula, né? E já estando em 1904, já frequentando a Fazenda de Santa Maria, essas reuniões na Fazenda de Santa Maria, numa determinada reunião, ele vai receber uma mensagem, um comunicado de Vicente de Paula, que vai dizer para ele da tarefa dele, da missão dele na doutrina espírita e do que o aguardava para o futuro, né? Vai dizer para ele que ele vai ser incompreendido pelos próprios familiares, que ele vai ser renegado, que as pessoas vão isolá-lo, vão achar que ele está doido, enfim, que a comunidade católica daquela época naturalmente não compreenderia as atitudes que ele teria. E ele então, e Vicente de Paula então, convidam, né, a se desligar da Irmandade Vicente de Paula. Aí a gente fica pensando, poxa, mas por que se desligar da Irmandade Vicente de Paula? Será que o trabalho que a Irmandade Vicente de Paula faz não é um grande trabalho? Não é por isso, né? Ele teve a missão dele, participando da fundação da Irmandade, realizou um trabalho lá dentro, de secretariado, de auxílio a diversas famílias, né? Fez um trabalho social muito grande, mas agora chegava para ele um novo momento, numa doutrina que diferia daquela doutrina da Sociedade Vicente de Paula. Então ele não tinha como ficar lá dentro, porque se ele ficasse ali de 2 a 1, ou ele ia, todos os companheiros acabariam se afastando, ou praticamente todos os companheiros acabariam se afastando, ou ele acabaria se afastando. Então ele toma a decisão natural de se afastar, e aí ele volta para Sacramento, procura o pároco da cidade, aquele padre que o havia presenteado com um exemplar da Bíblia, com o qual ele discutia bastante, trocava bastante ideias, né? E vai dizer ao padre da sua nova tarefa, e que vai se desligar da Sociedade Vicente de Paula, vai se desligar das atividades da igreja, da paróquia que ele estava afiliado lá, né? Então ele vai começar de fato o trabalho nas lides espíritas. Deve ter sido muito fácil, né, gente? Não deve? Não. Eu fico pensando assim, eu estou com vou fazer 55 anos este ano. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu devia ter, acho que 22 anos, mais ou menos. E assim, não tive muitos problemas com relação a escolher a doutrina espírita, mas a gente percebia a natural dificuldade das pessoas que conviviam com a gente pela escolha que a gente estava fazendo naquele momento. Hoje, nós estamos numa época diferente, né? Apesar de ainda ter, cada vez é num número muito menor, né, de resistência. Imaginem, em 1904, né, o que não seria isso? E aí a gente pode pensar, mas 1904 está logo ali, está pertinho. De fato, são um pouco mais de 100 anos, né? Mas, se nós pensarmos, quanto tempo nós temos abolido oficialmente no nosso país a escravidão? Quanto tempo? Não é? Muito pouco tempo, gente. Então a gente pensa que 100 anos é muito tempo, mas não é muito tempo.
100 anos é uma vida, não é? Algumas pessoas vivem 100 anos. E as mudanças, para acontecerem de forma profunda, elas não acontecem de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Ninguém muda de uma hora para outra, a gente vai mudando ao longo do tempo, né? E a gente vê na gente, né, eu falo particularmente por mim, a dificuldade que a gente tem em mudar determinadas coisas dentro de nós, sabendo que precisamos realizar aquela mudança, sabendo que precisamos fazer aquele trabalho, e ainda assim nós temos dificuldade e gastamos tempo. E aqueles que não têm essa consciência? Uma vida, 100 anos, é muito pouco tempo para mudar uma coletividade. Uma pessoa não, até muda, mas uma coletividade é muito pouco tempo, não é assim? Então, ele com certeza enfrentou muitas dificuldades, né? Das pessoas passarem, virar a cara, se negarem, de o criticarem, de enfrentarem publicamente. Todas essas dificuldades ele enfrentou ao fazer a sua escolha pela doutrina espírita, né? Então, começa ali o seu trabalho em função do convite do tio, né, que se chamava Mariano. Pouco mais à frente, em função dessas perseguições que ele sofria, em função dessa resistência da comunidade e dos próprios familiares, né, ele acaba adoecendo, o coração sensível que era, acaba adoecendo. E aí eu fiquei pensando, na hora que eu li, eu estava lendo essa bibliografia dele, e fiquei pensando, gente, mas por que alguém adoece por conta disso? Não é motivo para ninguém adoecer, não, né? E aí, quando a gente aprofunda nos estudos, e a gente volta no tempo, lá na fase de Jesus, a gente vai contar de uma encarnação que ele teve na época do Cristo. Lá também ele adoeceu por estas coisas, pelas coisas que ele acreditava e pela condução que as coisas tomavam, né? Então é porque é uma alma sensível, é uma alma que se interessa pela dor do outro, que sofre com o sofrimento do outro, e aquilo é uma carga energética tão grande que produz mesmo a doença naquela pessoa, né? Então ele adoeceu, e aí ele se retira para uma cidade vizinha, onde vai fazer tratamento, onde vai cuidar da sua saúde, sem deixar suas atividades, né? Os grandes missionários nunca abandonam as suas ferramentas de trabalho, né? E ali, gente, vai acontecer uma coisa maravilhosa com ele, desdobramento da sua mediunidade. Diversos tipos de mediunidade começam a aflorar em Eurípides Barçanufo, como a mediunidade de desdobramento, de evidência, de psicofonia, de psicografia, de efeitos físicos, de cura, inclusive de cura à distância. Então ele era um médium completo, com uma mediunidade muito diversificada, muito intensa, né? E aí nesse período de doença, de convalescência, melhor dizendo, ele vai então desenvolver essas faculdades, ou melhor, as suas faculdades vão se desenvolver, vão aflorar, né? E aí ele começa a curar as pessoas começam a buscá-lo, né? E ele começa efetivamente a curar, né? Nesse interim, mudou-se para Sacramento. Deixa eu achar aqui que eu perdi o nome do companheiro. Um segundo. Mudou-se para Sacramento um coronel chamado Azarias Arantes, com uma doença muito difícil, muito rara. Já havia procurado muitos médicos e não conseguia lograr a cura, né? E através de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo cura aquele coronel, né? Inclusive vai curar a sua mãe, né? Então ele que desejava cursar a medicina para encontrar a cura da sua mãe, ele adere às leis espíritas e vai curar a sua mãe através da mediunidade, através do companheiro Bezerra de Menezes, que trabalhava ali junto com ele. E a gente vai ver que a relação de Eurípides com Bezerra de Menezes não é uma relação ali daquele momento, né? Então a gente vai perceber nessa história como que as trajetórias estão entrelaçadas, gente. E a gente pode trazer isso para a vida da gente mesmo, né? E entender assim, porque essas coisas não são coisas que acontecem só com os grandes missionários, não. Os grandes missionários têm grandes tarefas a serem executadas, porque eles têm capacidade para essas tarefas. Mas todos nós temos nossas missões, né? No Livro dos Espíritos, onde diz lá que o Espírito foi criado simples e ignorante, né? E destinado à perfeição,
vai falar lá que Deus nos dá a encarnação como missão. Então, para uns é missão, para outros expiação. É assim que está lá no livro dos Espíritos, né? Então, a nossa encarnação é a nossa missão. É um trabalho que a gente tem que realizar para fazer brilhar esse espírito imortal que nós somos, esse Filho de Deus maravilhoso que todos nós somos. E cada um de nós vai receber a missão conforme a capacidade que a gente tem. Deus, na sua perfeição infinita, no amor infinito, na sua misericórdia infinita, vai dar-nos a missão que nós damos conta de desempenhar. Então, podemos ter certeza absoluta, cada um de nós aqui, que a missão que nós temos, ela é nossa mesmo, ela não é de mais ninguém. E nós temos plena capacidade de levá-la à frente, de realizá-la, porque Deus seria muito injusto se nos desse uma missão para a qual a gente não estivesse preparado, não é? Então todos nós recebemos missões, missão na nossa casa, como filho, como pais, como marido e esposa, como cidadãos, como colegas de trabalho. Tudo faz parte das missões que nós temos, né? No tratamento com as pessoas, no nosso comportamento na sociedade onde a gente está inserido, na comunidade onde a gente está inserido. Então são as missões que nós temos, nossas obrigações, nossos deveres, nossos compromissos, né? Aquilo que o nosso coração sente como dever. É só a gente olhar para dentro da gente e nos perguntar: qual que é o meu dever nessa vida? Quais são as minhas obrigações nessa vida? São essas nossas missões. A gente vai ver na história deste companheiro que tudo isso que ele está realizando são as missões que ele tinha de realizar. Claro que ele não lembra, né? Ou pelo menos eu acredito que ele não lembrava do planejamento encarnatório dele, que a gente sempre diz, né, que existe antes da gente nascer, né? Ou melhor, que a espiritualidade nos diz que existe antes da gente nascer. Então ele não se lembrava, mas ali na luta do dia a dia, a sua consciência ia apontando para ele as necessidades. E ele ia realizando as coisas para atender aquelas necessidades. Então também cada um de nós, na nossa luta cotidiana, vamos desempenhando a nossa missão conforme a nossa consciência vai nos apontando. Então a gente chega em casa, tem um filho ali com dificuldade, tem um filho com problema, e às vezes a gente está cansado, doido para dormir ou para fazer uma outra coisa, e a nossa consciência nos fala: olha, você é pai, você tem que ir lá e cuidar do seu filho e assistir ao seu filho, e a gente tem que ir fazer isso mesmo. Se a gente não fizer, a gente não está cumprindo a nossa missão, né? Então, no convite a ter paciência e compreensão com os nossos pais, né? A gente tem que fazer isso mesmo. Se a gente não fizer, a gente não está cumprindo com a nossa missão. Então, nossa missão, às vezes a gente fica pensando, e eu assim, confesso de coração aberto, grandes dificuldades que eu tenho, né? Na minha juventude, eu ficava pensando assim: qual será a missão que Deus me revelou? Pensando numa grande missão, numa grande tarefa, num grande trabalho, né? Iludido, achando que eu tinha capacidade para fazer aquilo, não entendendo que a grande missão que Deus reservava para mim é nas minhas atividades cotidianas, porque é o que eu dou conta de fazer neste momento. À medida que eu vou desempenhando essas pequenas tarefas, essas pequenas missões, eu vou me capacitando para tarefas de maior responsabilidade, para missões mais complexas, como por exemplo o companheiro Eurípides Passanufo, como por exemplo inúmeros outros companheiros que nós temos aí como referência na doutrina espírita, e como o próprio Cristo como uma referência maior para nós, nos apresentado há 2000 anos atrás, não é? Então nossas missões a gente realmente precisa cumpri-las com alegria, com dedicação, com muito empenho, e dar de nós, de fato, o melhor em tudo que a gente vai fazer. Para sermos cristãos de verdade, gente, nós não podemos nos contentar com nada menos do que o máximo que nós podemos fazer. Então, diante de qualquer situação, a gente tem que estar consciente do que nós precisamos fazer. A gente precisa parar e pensar: qual é o meu dever? Qual é a minha obrigação? Então, pisei dentro da minha casa, qual é o meu dever? Pisei no meu trabalho, qual é o meu dever? Pisei na via pública, qual é o meu dever? Perguntarmos: qual é o nosso dever? Qual é a nossa obrigação? E, diante da resposta a esta pergunta, a gente agir de coração aberto, agir com alegria, agir dando o melhor de nós. Só assim a gente de fato vai ser verdadeiro cristão. Nós vamos ver na história mais à
frente sobre isso aí, né? Então, continuando, ele vai fazer diversas curas, né, que vão divulgá-lo, que vão promovê-lo, como se ele precisasse de promoção, né? Eurípides não tinha o menor interesse em ser reconhecido, ele não tinha essa preocupação. O desejo dele era única e exclusivamente de servir às pessoas, né? E aí, lendo a literatura, a gente vai ver como ele está sintonizado com Cristo, que há 2000 anos nos diz que veio para servir e não para ser servido. E este companheiro, toda a sua vida, ele vai trabalhar para servir ao seu próximo, servir a seu irmão, a quem quer que seja. E estudando mais profundamente, a gente vai ver que isso é uma coisa que ele já traz de inúmeras outras